Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? O meu áudio está saindo aí para vocês, está chegando, tá todo mundo me ouvindo, certo? Amigo está me ouvindo, tudo bem. Pois é, dessa vez eu tentei modificar aqui nossa plataforma, né, por onde está acontecendo essas reuniões, essas videochamadas. E a plataforma antiga falta melhorar um pouco, né? Precisa de alguns detalhes para que ela fique bem melhor. E essa plataforma aqui que a gente está utilizando agora, que é o Skype, vocês têm várias opções aí. Deve estar aparecendo aí para vocês, como reações, né, no canto, tem também levantar a mão para fazer alguma pergunta. Vocês podem digitar no chat, pode também tirar print automaticamente aí da tela, tá? Tem no cantinho bem uma opção onde você pode capturar a imagem que tem na tela aí para você deixar no registro do seu celular. Então é bem mais prático do que a outra plataforma, né? Mas, enfim, né? Eu vou começar aqui a nossa aula. A nossa aula vai ser uma aula de revisão aí para revisão do conteúdo de lei de Kirchhoff, né? Então, se você tiver alguma dúvida aí, pode falar, tá? Pode digitar aí que eu vou estar tentando, assim que possível, tirar aí a sua dúvida, tá bom? Então, eu acho que já podemos começar, né? Já são 9 horas e 19 minutos. Então, vamos começar aqui. Certo. Então, o nosso tema é leis de Kirchhoff. Esse tema aqui, ele tem como um propósito, principalmente, facilitar a análise de malhas elétricas. Quando eu falo malha elétrica, é um conjunto que envolve ali vários componentes eletrônicos, como capacitores, resistores, como geradores, receptores. Então, todos esses componentes estarão ligados em um só circuito e naquele monte de componentes que estão todos interligados, a lei de Kirchhoff ela vem justamente para facilitar para que a gente possa, assim, conseguir compreender melhor como é que ela funciona, como é que está passando ali certa corrente elétrica em um certo ponto, ou até saber a tensão elétrica que tem em cima daquele componente. Então, esse aí é o objetivo principal dessa parte da física aqui, que é a lei de Kirchhoff. Então, aqui temos a representação de uma rede elétrica, tá? Primeiro, a gente tem que entender o que é essa rede elétrica e qual é o nome de cada componente que ela tem, tá bom? Então, é o seguinte, a rede elétrica, ela é constituída por uns pontos que nós chamamos de nós. O que é um nó? Um nó é todo aquele ponto que ele liga mais de dois ramos, tá? Liga ali em cerca de três ou mais ramos. Por exemplo, aqui, ó, o ponto A, você observa que tem uma linha vindo para cá, outra aqui e aqui. Significa que o ponto A, ele é um nó. Como é que eu sei que ele é um nó? Porque ele está ligando mais de três ramos, tá? Tem que ser três ramos ou mais. Então, no caso aqui, ó, tem essa parte aqui, ó, que é ligada no ponto A, tem essa outra que é ligada aqui no ponto A e essa outra. Significa que quando a corrente elétrica, por exemplo, se ela tivesse vindo aqui, passando pelo resistor R1, indo em direção ao ponto A, essa corrente elétrica, ela tinha que se dividir. Então, uma parte ia subir, outra parte vem aqui para a esquerda, outra parte ia descer. Então, o ponto A, ele se comporta ali como um nó, tá? Então, o ponto A é um nó, aqui o ponto B é um nó, o ponto C também é nó, o ponto D, o ponto E,
Agora, o ponto F não é nó. Por quê? Supondo que a corrente elétrica ela venha descendo aqui esse ramo. Quando a corrente elétrica está descendo, o que ela vai fazer? Chegou nesse ponto, ela simplesmente dobra aqui para a esquerda e ela não sofre nenhuma divisão. Ela simplesmente vai fazer a curva aqui sem sofrer nenhum tipo de alteração em sua intensidade. Então, esse ponto F, ele não é um nó, tá? Então, é simplesmente um ponto marcado aí nessa rede elétrica. Outra coisa que precisamos saber a respeito dessa rede elétrica é o que é esse ramo que eu estou falando. Quando eu falo ramo, ramo é todo aquele trecho que está situado entre dois nós, tá? Olha só, entre o ponto A e o ponto C tem esse circuito aqui. Então, isso aqui, ele é um ramo. Entre o ponto A e o ponto B também tem outro circuito. Então, aqui nós temos outro ramo. Tudo isso aqui é um ramo. Entre o ponto B e o ponto D, tem esse aqui que também é um ramo. Entre o ponto D e o ponto C, aqui tem outro ramo. Agora, entre o ponto D e o ponto E, tá? Então, tudo isso aqui, ó, que está entre o ponto D e o ponto E, é um ramo. Por quê? Porque a corrente elétrica que vai passar por ele é única, ela não vai mudar a sua intensidade. Então, entre o ponto E e o ponto D, tudo isso aqui será um ramo. Entre o ponto C e o ponto E, temos aqui outro ramo. E o próximo passo também a identificar nessa rede elétrica são as malhas. O que é uma malha? A malha é um conjunto de ramos que, quando ligados, eles vão formar um circuito fechado. Por exemplo, eu vou tomar aqui como base o ramo que está do ponto A até o ponto C. Vou usar o ramo do ponto C até o ponto D, esse ramo aqui. E vou usar o ramo do ponto D até o ponto B. E agora, para fechar o circuito, do ponto B até o ponto A. Então, todos esses ramos aqui, olha só, eles vão formar uma malha. Então, a malha é um circuito fechado, tá bom? Olha só outra malha que eu posso identificar aqui, ó. Do ponto C, ponto E, que tem um ramo. Do E até o D tem outro ramo. E do D até o C tem outro ramo. Se eu pegar todos esses ramos e interligar, como está aqui, ó, então isso aqui será uma malha, tá? E eu também posso visualizar outra malha diferente, tá? Basta você pegar essa parte do meio aqui e esquece ela, tá? Tira isso aqui de mão. Você tem esse ramo do A até o C, do C até o E, do E até o D, do D até o B e do B até o A. Tudo isso aqui também é uma malha, tá? Esquecendo essa parte aqui do meio. Esquece ela, que o restante todinho será uma malha. Então, recapitulando, em malha nós temos, em malha não, em rede elétrica nós temos os nós, que são esses pontos onde a corrente elétrica ela acaba entrando e saindo. Nós temos os ramos, que são aqueles componentes que estão situados entre dois nós. E nós temos também aí a malha, que é um conjunto de ramos que assim formam um circuito fechado. Bom? Então, é algo que não é tão difícil, ele é simples, tá bom? Certo. Aqui no YouTube já tem pessoalzinho aqui do segundo ano. Então, bom dia aí, Gildeane, bom dia, Rosilene, bom dia, Jonas. Então, aqui tá falando sozinho. Certo. Então, vocês estão acompanhando aí as aulas. Essa reunião aqui, pessoal, é a reunião do de aula para o terceiro ano, tá bom? É até bom que vocês conseguem aí é, ampliar um pouco mais os seus conhecimentos, tudo bem? Fico feliz que vocês estão participando aí também dessa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever aí no chat, tá? Do YouTube, que eu estarei respondendo assim que possível, tá bom? E também essa reunião está ocorrendo via Skype, tá? Eu vou deixar aqui o link para vocês, se vocês quiserem entrar. Tá aí o link do Skype. Então, vamos seguindo aqui a aula.
Certo, então, após conhecer o que é uma rede elétrica, quais são os seus nós, o que é um ramo, o que é uma malha, nós podemos passar para essa parte aqui, que é a lei de Ohm generalizada, tá bom? Eu vou passar aqui para a parte escrita, então tá aí. É o seguinte, pessoal, a lei de Ohm generalizada, ela tem como objetivo determinar ali a DDP entre dois pontos de uma sequência de ramos, tá? Ou então de um determinado ramo. Por exemplo, aqui nessa situação, consideramos que o ponto C e o ponto D, eles são nós, tá bom? Aqui o C é o nó e o D é o nó. Porém, o ponto E e o ponto F não são nós. São simplesmente um ponto aí que foi marcado dentro desse ramo. Então, o que acontece? Entre o ponto C e o ponto D, existe aí uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial vai ser a diferença de potencial de C para D. Aí o que acontece? Nós podemos determinar a diferença de potencial desse ramo como sendo o quê? Como sendo praticamente o somatório de todas as resistências multiplicado pela corrente elétrica, somado com as forças contra a eletromotriz menos a força eletromotriz, tá bom? Eu vou colocar aqui a expressão. No caso aí, a diferença de potencial de C para D tem que ser igual a corrente elétrica, né? Vocês observam que a corrente elétrica aí, ela é a mesma, ela não muda, tá? Então, aqui caracteriza o fato de que nós estamos trabalhando com apenas um ramo. Então, vocês lembram assim que quando a gente calcula DDP, ó, coloca aqui no campo uma DDP geral, U é igual a resistência multiplicado pela corrente elétrica I, tá? Isso aqui sobre um resistor. Se eu estivesse trabalhando com a DDP em cima de um gerador, a gente tem que saber que U tem que ser igual à força eletromotriz menos a resistência multiplicado pela corrente elétrica. E também em casos de trabalhar com receptores elétricos, a DDP-U é igual à força contra a eletromotriz somado com a resistência interna multiplicado pela corrente elétrica. Então, o que acontece? Como eu estou seguindo aqui, ó, nesse ramo, eu vou pegar e seguir um percurso de análise para ele. No caso, eu vou seguir o seguinte: eu vou seguir esse percurso aqui, um percurso que está no sentido horário. Como assim? Eu vou começar minha análise do ponto C até o ponto E, do ponto E para o F e do F para o D, de acordo com esse sentido que eu adotei, tá? Então, eu estou fazendo o cálculo da DP partindo do ponto C e seguindo até chegar aqui no ponto D, tá? Então, como eu falei antes, essa DDP do ponto C até o ponto D vai ter que ser o quê? Vai ter que ser o valor da corrente elétrica I multiplicado com o somatório de todas as resistências, tá? Que tem aqui nesse ramo. Então, tem que ser o somatório de todas as resistências. Isso aqui somado ainda com o somatório de todas as forças contra a eletromotriz e menos o somatório de todas as forças eletromotriz. De início, sim, parece um negócio difícil, enquanto, mas não é. É bem simples. Olha só como ele é simples. Nessa situação aqui, eu vou colocar o seguinte: a DP do ponto C até o ponto D tem que ser igual. Observa aqui, ó. A corrente elétrica, seguindo aqui do ponto C até o ponto E, vai passar nesse resistor R3, tá? E depois vai passar aqui, ó, nesse resistor R3 aqui, ó, minúsculo, depois o R4 aqui maiúsculo, depois nesse R4 minúsculo. Então, nesse caso, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que pegar essas resistências todas e somar. Por que eu vou somar? Porque a corrente elétrica, ela é a mesma. Então, eu vou pegar aqui, ó, somar a corrente elétrica R3 mais a outra resistência elétrica, que é essa aqui, ó, é o Rzinho 3,
somado com essa resistência, que é o R4, e vou somar com essa outra resistência aqui, que é o R4. E depois que eu fizer toda essa soma aqui, desses resistores, eu vou pegar o resultado e multiplicar pelo valor dessa corrente elétrica aqui. Então, vou multiplicar pela corrente elétrica I. Depois disso aqui, vou somar ainda com a força contra a eletromotriz. Então, olha só, o sentido da corrente elétrica ele vai indicar para mim quem é força contra a eletromotriz e quem não é. No caso, esse E3 aqui, você observa que a corrente elétrica ela acaba entrando primeiramente aqui nessa parte, né, que é no polo negativo, e sai do positivo. Então, isso aqui ele se comporta como um gerador, tá? Então, isso aqui não é uma força contra a eletromotriz. Porém, esse aqui, que é o E4, a corrente elétrica ela entra no positivo e sai no negativo. Então, isso aqui vai ser um receptor. Então, isso aqui é uma força contra a eletromotriz. Como só tem esse aqui, eu vou colocar aqui, ó, seguindo a fórmula, mais a soma de todas as forças contra a eletromotriz. Então, esse aqui vai ser a única, e eu vou colocar aqui, somado com o E4. Agora, menos o somatório de todas as forças eletromotriz. E a única força eletromotriz que nós temos é esse aqui. Então, vamos colocar menos esse daqui, que é o E3. E tá aí, tá armada a conta. Agora, aqui era só pegar e substituir os valores. Então, não é algo assim tão difícil, tá? É algo que é simples. Basta a gente seguir aqui essa regra. Mas é o seguinte, se a gente fizesse o cálculo da DDP, em vez de C para D, fizesse o contrário de D para C, ia ficar assim, ó. A DDP de D para C, nesse caso, ia mudar o sinal aqui dessas contas, tá? Por exemplo, esse aqui que está positivo, que é o I multiplicado pelo somatório da resistência, ia ficar menos o somatório das resistências, tá? Eu esqueci de botar o I, vou botar um parênteses aqui e multiplicar pelo I, tá bom? Que eu não tinha botado antes. Então, é menos o somatório da resistência multiplicado pela corrente elétrica. E esse aqui, ó, que é mais o somatório das forças contra a eletromotriz. Em vez de somar as forças contra a eletromotriz, dessa vez a gente vai subtrair. Então, aqui tem que ser menos. Menos o somatório das forças contra a eletromotriz. E esse aqui que é menos, olha, menos o somatório das forças eletromotriz. Em vez de ser menos, aqui vai ser mais. Então, vai ser mais o somatório das forças eletromotriz. Então, ficou dessa forma aí. O que vai mudar de um para outro? O que muda é que no final da conta, em um deles o resultado é positivo e no outro o resultado vai ser negativo, tá? Então, se topar com algum problema, onde ele pede para você calcular a DDP do ponto C até o ponto D, quando você fizer isso, se ele pedir o contrário para calcular a DDP inversa do ponto D, voltando até o ponto C, você não precisa fazer o mesmo cálculo, tá? Basta simplesmente pegar aquele valor que você encontrou e botar ele como sendo negativo, caso o primeiro valor tenha sido positivo. Se o primeiro valor foi negativo, então o segundo valor ele tem que ser positivo. Entendido até aí? Alguma dúvida? Vou ver aqui no YouTube. Certo, por enquanto nenhuma dúvida aí, né? Então vamos seguindo aqui a nossa aula. Então é o seguinte, aqui nós temos um exemplo. Nós vamos agora para a aplicação desse exemplo aqui. Deixa eu passar aqui. Tá aí o nosso exemplo. No trecho do circuito elétrico representado, a intensidade de corrente é de 4 amperes. Determine a DDP. A letra A, entre os pontos A e B, e letra B, entre os pontos B e A.
Então, eu vou fazer o cálculo da DDP, ó, indo, que é do A até o B, e depois eu vou fazer o cálculo da DDP voltando, tá bom? Então, vamos lá. A letra A. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Pronto. Letra A. Do ponto A até o ponto B, eu vou colocar assim. ADDP de A para B é igual. Nesse caso aqui, olha só. Como eu estou seguindo esse caminho, a gente tem que pegar e fazer o quê? Somar todas as resistências e multiplicar pela corrente, tá? Por quê? Porque a corrente elétrica é a mesma. Então, eu vou pegar aqui, ó. A resistência aqui nós temos 4. Vou abrir um parênteses, ó. 4, somado com essa resistência aqui, que vale 1, somado com essa resistência, que está valendo 5, somado com essa resistência aqui, que vale 0,5. Fechei parênteses, e agora eu vou multiplicar pela corrente elétrica I. A corrente elétrica I, ela tem um valor e está aqui no problema, ó. Ela vale 4 amperes. Então, vamos multiplicar por 4. Agora eu vou somar com todas as forças contra a eletromotriz. Então, olha só, corrente elétrica entrando aqui nesse polo negativo e saindo positivo, isso aqui é um gerador. Então, ele é uma força eletromotriz, não é contra a eletromotriz. Porém, a corrente elétrica seguindo, ela vai passar aqui, ó, e vai entrar no polo positivo desse e sair negativo. Esse aqui vai se comportar como receptor, então isso aqui vai ser a força contra a eletromotriz. Então, aqui tem que ser mais esse daqui, que é a força contra a eletromotriz, somado com 6. E agora vai ser menos as forças eletromotriz. A única que tem vai ser essa aqui de 10, então vamos colocar aqui menos 10. Então, essa diferença de potencial de A para B é igual. Vamos somar aqui, ó, tudo isso aqui. 4 mais 1 vai dar 5. 5 mais 5, 10. E 10 mais 0,5 vai dar um total de 10,5. 10,5 multiplicado por 4 vai dar um total de 42. Eu vou fazer aqui, ó, colocar 42, tá? Somei aqui todos esses, multipliquei por 4, e agora o restante aqui eu vou só repetir, tá bom? Para não ter muita confusão. Mais 6 menos 10. Então, essa diferença de potencial de A para B é igual. Agora aqui é só somar. 42 mais 6 vai dar um total de 48. 48 menos 10 vai dar um total de 38. Então, observa aqui que nessa conta a DDP ela ficou positiva, tá? Então, encontramos que a DDP entre A e B é de 38 volts. Então, a letra B, que ele está pedindo aqui o contrário, né? Que é de B para A, essa DDP, como eu falei antes, tem que ser o mesmo valor, só que negativo, né? Então, vai ser menos 38 volts. Então, está aí a resposta para a letra B. Compreendido aí? Alguma dúvida? Certo, é que nem no Skype também, nem no YouTube aí. A Roslene está dizendo, não tem problema, eu gosto de assistir todas as aulas. É bom assistir a aula, que quanto mais a gente pega conhecimento, mais a gente vai absorvendo. Mesmo que não consiga absorver de tudo ali na mesma da hora, mas aos poucos vai absorvendo e vai pegando alguma coisinha. Aí vai facilitar lá na frente. Certo. Então vamos seguir agora. O nosso primeiro ponto aqui agora vai ser falar sobre a primeira lei de Kirchhoff, tá? Então temos aqui a primeira lei de Kirchhoff. Pessoal, essa primeira lei de Kirchhoff também é conhecida como lei dos nós, tá? Como é que ela funciona? Olha só, imagine que aqui eu tenho uma sequência de 3 ramos, tá? Um ramo aqui, outro aqui e outro aqui. Esses ramos,
eles vão ser percorridos por corrente elétrica. Então, o que acontece? Nós temos uma corrente elétrica I1 que ele está se dirigindo para cá, para esse ponto. Então, essa corrente elétrica I1, quando chega nesse ponto, ela vai se dividir. Uma parte vai subir para cá, nesse ramo, e outra parte desce por esse ramo. Então, vamos ter aqui a corrente elétrica I2 e I3. Nesse caso, se eu pegar a corrente elétrica I2 e somar com a corrente elétrica I3, eu encontro o valor da corrente elétrica I1, porque ela se dividiu. Então, se eu juntar I2 e I3, eu encontro novamente a corrente elétrica I1. Então, aqui, a corrente elétrica I1 tem que ser igual a I2 mais I3. Tá bom? Um outro exemplo, isso aqui, é essa outra situação. Olha só o tanto de ramo que tem nessa ilustração. Então, nessa ilustração aqui, ó, nós temos uma corrente elétrica I1 que está saindo desse ponto, ele está vindo já desse nó. A corrente elétrica I2 também está vindo do nó. A I3 ela está indo em direção ao nó. A corrente elétrica I4 está saindo do nó e a I5 está chegando no nó. Então, é uma corrente elétrica que chega, outros que saem, tá? Então, o que, que vai acontecer? Se eu pegar... Deixa eu ver aqui. Uma pergunta aqui. O Igor está perguntando, professor, fale um eletrônico facilmente encontrado em casa e que utiliza a lei de Kirchhoff, por favor. Certo. Pessoal, exemplo de aplicação da lei de Kirchhoff, ela tá uma coisa bem simples aí, toda a instalação elétrica da sua casa, tá? Então, a instalação elétrica da sua casa, ela precisa ali ser colocada direito, né? E aí, muitas das vezes a gente utiliza a lei de Kirchhoff para poder determinar se a residência ela vai suportar ou não aquela demanda de eletricidade. Por exemplo, para fazer a instalação elétrica de um prédio comercial, um prédio privado, como uma escola, como uma, um shopping, por exemplo, naquela situação ali, eles vão estar recebendo uma tensão elétrica diferente da tensão elétrica que nós recebemos em nossa casa, tá? Por exemplo, um shopping consome uma energia muito alta. Então, naquele caso ali, ele não é trabalhado da mesma forma que a gente trabalha a energia elétrica, né, no caso residencial. Nesse caso, ele vai precisar de uma entrada de tensão elétrica trifásica. Então, vai ser aplicada ali a lei de Kirchhoff para determinar a corrente elétrica que vai ser direcionada para os ar-condicionados, para o alarme, para as portas elétricas, para a iluminação. Então, vai ter toda uma distribuição de corrente elétrica ali, tá bom? Isso é um exemplo que acontece em vários estabelecimentos. Outra aplicação da lei de Kirchhoff que a gente utiliza bastante também é em componentes eletrônicos, tá? Como placas de televisão, placas de rádio. Então, todos esses componentes eletrônicos, de equipamentos eletrônicos, tá? Esses equipamentos nós utilizamos também a lei de Kirchhoff para determinar como é que está se comportando a tensão elétrica em cima desses componentes, tá? Tem até simuladores que é utilizado para a gente poder fazer a simulação de determinado circuito, para ver se ele vai prestar ou não. Pois, caso contrário, se não for feita essa simulação antes, não for feito toda essa análise antes, no momento de montar aquele circuito, ele acaba dando algum problema, queimando componentes, etc. Entendeu? Então, isso aí é o exemplo da aplicação da lei de Kirchhoff. Mais alguma dúvida aí? Se tiver, pode deixar no comentário que eu respondo assim que possível. Então, voltando aqui, pessoal. Como eu falei, as correntes elétricas tem umas que estão entrando, tem outras que estão saindo. Então, o que, que vai acontecer? As correntes elétricas que entram, elas vão acabar se juntando e elas vão acabar saindo. Então, nesse caso, você observa que quem está entrando aqui, ó, é a corrente elétrica I3 e a I5. E quem vai sair? Vai ser a I1, I2 e I3. Então, significa que a corrente elétrica I3 e a I5 que estão chegando, as que estão entrando aí, olha, podemos colocar aqui, ó,
a corrente elétrica I3 e a I5 que estão entrando aqui nesse nó, elas têm que ser igual à corrente elétrica que está saindo. Então, você observa que quem está saindo aqui, ó, a corrente elétrica I1, a I2 e a I4. Então, aqui tem que ser igual a I1 somado com I2 somado com I4. Então, com isso, nós concluímos que essa primeira lei de Kirchhoff, ela diz o quê? Que se a gente somar todas as correntes elétricas que estão chegando naquele nó, tem que ser igual à soma de todas as correntes elétricas que saem, tá? Então, olha só, somei todas as correntes elétricas que estão chegando no nó, e o resultado disso tem que ser igual a todas aquelas correntes elétricas que estão saindo desse nó. Então, aqui tem a I1, I2 mais a I4. Nesse outro caso, é a I2 mais a I3. Tá? Então, essa primeira lei de Kirchhoff não é difícil, ela é simples. Tá? A corrente elétrica que chega tem que ser igual à somatória da corrente elétrica que sai. A próxima lei é a segunda lei de Kirchhoff. Ela é a lei da malha, tá? Nesse caso aqui, ó, nós temos uma malha aqui, e essa malha nós podemos determinar a sua diferença de potencial como sendo igual a zero. Como assim igual a zero? Por exemplo, eu vou tomar aqui esse ponto A como nosso ponto de partida. Se eu fosse calcular a DDP dele, ia ser do ponto A, e nós seguiríamos aqui, ó, passando para o ponto C, depois para o ponto D, depois para o ponto B e subindo para o ponto A. Então, nesse caso, nós iríamos calcular a diferença de potencial do ponto A até o ponto A. Então, DDP do ponto A até o ponto A, o resultado disso aí é zero. Então, se eu pegar a soma de todas as DDPs que tem em cada ramo, quando eu terminar de fazer a soma dessa DDP, o resultado disso vai ser zero, tá? Sempre vai ser assim, somando a DDP de todos os ramos, o resultado dessa DDP final vai ser zero. Mas isso quando eu estou trabalhando com uma malha, tá? Que é o conjunto de ramos que forma esse circuito fechado. Tudo bem? Outro ponto é o seguinte. Você observa que bem aqui tem uma letra que é o alfa, tá? Esse alfa aqui, pessoal, é o nome que foi dado para essa malha. Como vocês viram lá na primeira imagem, quando eu apresentei a rede elétrica, a malha, aliás, a rede elétrica, ela apresenta várias malhas. Então, como ela apresenta várias malhas, é necessário que a gente pegue e dê um nome para aquela malha, para que a gente não se perca assim na análise daquela rede elétrica. Então, você pode colocar ali malha alfa, malha beta, malha gama, aí malha teste. Se você não quiser colocar nomes para essa malha com letra grega, você pode colocar um outro nome aí que queira, tá? Bota lá malha João, malha Maria, malha Gustavo, malha Alfredo, vai botando lá, tá? Bota o nome aí que você achar melhor para aquela malha, para que assim você não se perca nessa análise, tá bom? Então, é bem importante colocar esses nomezinhos aí para a malha. Então, como ele está aí. Aqui, no caso, nós estamos utilizando a malha alfa. E você observa que ao redor dele tem essa indicação aqui de sentido, tá? Essa indicação de sentido está dizendo no sentido que eu estou analisando essa malha. Você observa que quando eu comecei a falar o exemplo, eu disse que ia começar aqui do ponto A, do ponto C, ponto D, ponto B e ponto A. Por quê? Porque eu estou seguindo esse sentido aqui que foi estabelecido, ó, que é o sentido horário. Porém, se eu quisesse, eu poderia ter feito o sentido contrário, botar o sentido anti-horário. E aí, em vez de começar aqui, ó, dessa forma, sentido horário, análise, eu ia fazer o contrário. Eu ia do ponto A para o ponto B, depois para o ponto D, depois para o C e depois finalizava lá no A, tá bom? Tanto faz a forma que você analisa esse sentido, se é horário ou anti-horário, a DDP, o somatório dela sempre vai resultar em zero, tá bom? Então, seguindo aí, ó. Nós temos aqui a etapa para resolução de rede elétrica, tá? Quando você pega aquela rede elétrica complexa aí, você tem que seguir um conjunto de etapas para que você consiga resolver com facilidade essa rede elétrica, tá bom? Nós temos aí, ó, a rede elétrica em questão. Primeiro passo é o seguinte, é identificar os nós, tá? Você vai pegar
e vai identificar todos os nós que essa malha possui, tá? Que essa rede elétrica possui. Então, aqui, ó, foi identificados os nós. Nós temos aqui um nó, outro, outro aqui e aqui. E esses nós, eles foram identificados com letras, tá? Letra maiúscula. Então, nós temos aqui, ó, o nó A, o B, o C, o D e o E. O próximo passo é marcar todas as malhas. Como assim marcar? Como eu acabei de falar, às vezes a rede elétrica possui várias malhas, então o ideal é você pegar e nomear cada malha, tá? Então aqui, ó, foi nomeado, nós temos uma malha aqui e outra aqui. Malha alfa e malha beta, tá bom? Esse aí é o próximo passo. O outro passo é o seguinte, você observa que aqui não tem o sentido da corrente elétrica, tá? Não foi dado esse sentido. Então, se você não conhece o sentido da corrente elétrica, não foi dado no esquema da rede elétrica, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai começar a indicar para onde é que essa corrente elétrica vai, tá? Você vai dar um sentido aleatório aí para a corrente elétrica. Por exemplo, na malha alfa, eu vou dizer que a corrente elétrica tem esse sentido aqui, ó. Ela vem aqui, ó, do A para o B, depois do B para o D, do D para o E e do E para o A, tá? Eu não sei se é desse jeito que a corrente elétrica está indo, mas eu peguei e determinei esse sentido para a corrente elétrica. Disse que ela vai ter esse sentido aí, do A para o B, do B para o D, do D para o E e do E para o A, tá? A mesma coisa vai acontecer lá na outra malha. Eu também não sei qual é o sentido da corrente elétrica aqui, então eu vou pegar e estabelecer um sentido para essa corrente elétrica. Então, a corrente elétrica aqui, eu botei que ela vai do B para o C, do C para o D, ó, passando aqui por esse ponto até chegar no D. Então, esse aqui vai ser o sentido da corrente elétrica aqui para esses ramos, tá? E o nosso próximo passo é adotar um sentido para percorrer a malha no momento da análise, tá? Então, aqui, por exemplo, na malha alfa, o sentido que eu adotei foi o sentido horário, tá? Mas também pode ser anti-horário. Por que eu adotei horário? Porque como eu coloquei a corrente elétrica nesse sentido aqui, ó, então eu coloquei para fazer o percurso da mesma forma, tá? Então, eu vou fazer esse percurso analisando o sentido da corrente elétrica. A malha beta também coloquei no sentido horário, mas você observa que o I5, o I6, que tem o mesmo sentido, né, do percurso que eu adotei, mas o I2 não tem, tá? O I2 ele não tem o mesmo sentido que eu adotei aqui para percorrer a malha. A consequência é o seguinte, é que no momento que você for fazer a análise lá, em vez de você estar somando com a resistência R2, essa resistência 2 aqui, multiplicando pela corrente, você vai acabar fazendo o quê? Você vai subtrair, tá? Por quê? Porque esse aqui, ó, a corrente elétrica ela está descendo e em vez de eu seguir descendo junto com ela, o que acontece? Seguindo o percurso aqui da malha, eu estou indo contra a corrente elétrica. Então, a resistência vezes a corrente, ela em vez de ser somada, ela vai ser subtraída. E esse aqui, ó, a corrente elétrica, ela vai entrar no positivo e sair no negativo. Isso aqui é o quê? É um receptor. E como ele é um receptor, normalmente a gente coloca ele somando mais o receptor. Porém, a corrente elétrica ela está descendo e eu estou indo contra a corrente elétrica. Em vez de eu somar isso aqui, eu vou acabar subtraindo, tá? E depois que a gente pegar, fez isso aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar a primeira lei de Kirchhoff, tá? A primeira lei de Kirchhoff é aquela lei dos nós, não esquece. E você tem que saber o seguinte, a corrente elétrica que entra, ela tem que ser a mesma corrente elétrica que sai. E aí você tem que tomar um cuidado com um detalhe, tá? O detalhe é o seguinte, quando a corrente elétrica está entrando no nó, um nó ele nunca pode ser somente de entrada. Tem várias correntes elétricas chegando no nó e nenhuma saindo. Isso não pode acontecer, tá bom? Mas, se tiver uma outra situação onde eu tenho um nó, onde a corrente elétrica está somente saindo, também não pode acontecer. Um nó ele tem que ser de entrada e saída ao mesmo tempo. Ele não pode ser somente entrada de corrente ou somente saída. Se o nó for somente de entrada ou somente de saída,
tem um erro aí na sua análise e vai dar problema, tá? Então, tome cuidado na hora de estabelecer o sentido da corrente elétrica para que aquele nó ele não seja somente de entrada ou somente de saída. Tudo bem? Então, aqui vamos aplicar essa primeira lei de Kirchhoff aí, para a gente pegar e saber se esse nó ele vai ser somente entrada ou somente saída e tomar cuidado para evitar esses detalhes, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse ponto B, esse nó B, ele vai ter uma corrente elétrica de entrada e vai ter a corrente I5 e a I2 que é de saída. Então, ele está tudo bem. O ponto D aqui tem uma que é entrada, que é a I2 que vai entrar nele. E quem está saindo aqui, ó, I3. A I6 também entra. Então, tá tudo certo nele, tá bom? E assim vai valer para os outros nós. Olha só, o ponto A tem uma que já está entrando nela e outra está saindo. O ponto C tem uma que está entrando e outra que está saindo, tá? O ponto E tem o I3 que entra e o I4 que sai. Agora as outras duas lá, não importa se está entrando ou está saindo, porque já tem uma entrando e uma saindo aqui, então o sistema já fica completo. Depois que você fizer a análise e aplicar a primeira lei de Kirchhoff, aí vem a aplicação da segunda lei de Kirchhoff, tá? Você aplica a segunda lei de Kirchhoff, que é aquela lei das malhas, tá? Lembrando que quando você escolher a malha, por exemplo, você pode escolher essa malha aqui, A, B, D, E, A. Pegou essa malha alfa e nós temos aqui a malha beta. Você vai pegar e vai fazer a aplicação da DDP para cada malha, tá? E nesse caso, vai gerar ali, aqui na situação, vai gerar duas equações. Mas pode ter casos onde você vai fazer a aplicação e vai gerar 3 equações, 4 equações, 5 equações. Você vai fazer gerar a quantidade de equações, tantos que forem necessárias para aquela rede elétrica, tá? Não tem esse negócio de a malha, a rede elétrica só pega apenas duas malhas, então só tem duas equações. Não. No caso, uma rede elétrica ela pode pegar bem mais, tá? Então, quantas forem necessárias, você vai estar aplicando ali para poder resolver aquela malha, tá bom? Então, seguindo aí. O próximo passo é o potenciômetro de Poggendorf. Pessoal, esse potenciômetro aí, ele foi um dos primeiros dispositivos que foram criados com o objetivo de medir no caso, a força eletromotriz de algum gerador, tá? No caso, começou aí com a pilha. Como é que ele funciona? Olha só, aqui nós temos o esquema do potenciômetro de Poggendorf. Bem aqui nós temos uma força eletromotriz, tá? O valor dela não importa ali. Ela tem uma resistência interna desse gerador. E esse gerador aqui, ele está ligado, pessoal, a um potenciômetro aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Esse resistor bem comprido. E você está vendo aqui que aqui tem uma setinha apontando para um ponto, que é o ponto C. Isso aqui é um potenciômetro, tá? E para quem já esqueceu o que é um potenciômetro é aquele dispositivo que você pode regular a resistência elétrica dele. Você aumenta a resistência ou diminui a resistência, tá? Isso aí é um potenciômetro. E nesse caso aqui, esse potenciômetro, ele pode ser regulado aqui a resistência, aumentando ou diminuindo. E o que acontece? A outra extremidade do potenciômetro, ela vai ser ligada aqui em uma pilha. Essa pilha aqui, ela tem uma força eletromotriz que a gente conhece, que nós sabemos o valor dela, tá? Então, aqui é uma pilha que nós conhecemos já a sua força eletromotriz. Essa força eletromotriz aqui a gente não conhece, mas não importa, tá? Por enquanto não importa isso aí. Mas essa aqui a gente já conhece ela e conhece também a sua resistência. Aí o que acontece? Esse potenciômetro, no caso, a gente vai ajustar ele de forma que a corrente elétrica que passa aqui desse gerador e passa pelo potenciômetro, ela, no momento que for adentrar a pilha, essa corrente elétrica ela vai ser igual a zero. Aqui vocês estão vendo um símbolo com um G aqui. Isso aqui é um galvanômetro. Esse galvanômetro ele vai estar medindo a intensidade da corrente elétrica. Aí o que acontece? Você vai ajustando, ajustando,
quando a corrente elétrica que passar aqui pelo galvanômetro para a pilha e ele disser que essa corrente elétrica for igual a zero, então você vai parar de regular o potenciômetro, tá? Você vai regular até a corrente elétrica que passa pelo galvanômetro ser igual a zero, tá bom? Quando isso acontece, o que que vai ter aqui? Olha só, do ponto A até o ponto C vai ter uma resistência. Essa resistência que vai do ponto A até o ponto C, a DDP que tem em cima dele, que é a DDP de A até C, ela vai ser a mesma DDP que tem aqui entre o ponto M e o ponto N, tá? Lembrando aqui que DDP de A até C é igual a resistência, no caso de A até C, multiplicado pela corrente elétrica que está passando aqui, ó. Corrente elétrica que eu nem sei que valor é esse, tá? Mas também não importa. Aí o que acontece? Como eu falei, a DDP do ponto A até o ponto C tem que ser a mesma DDP do ponto M até o ponto N. Ou seja, a DDP dessa resistência tem que ser igual a DDP dessa pilha, tá bom? Nós sabemos que a DDP da pilha ela é igual à força eletromotriz menos a resistência interna dela, multiplicado pela corrente elétrica que passa nela. E, no caso aqui, nós sabemos que a DDP do ponto A a C foi dado como sendo a resistência do ponto A até o C, multiplicado pela corrente elétrica. Então, o que foi feito aqui? Ó? No lugar de DDP de A até C, nós colocamos isso aqui, ó, resistência de AC multiplicado pela corrente elétrica, que está aqui embaixo. Ó. Igual, no lugar de DDP de M até N, nós colocamos a DDP desse gerador aqui, que é a força eletromotriz dele, menos a resistência multiplicado pela corrente elétrica G. Essa corrente elétrica que vai passar aqui nesse gerador, nessa pilha, ela vale zero, tá? Por que vale zero? Porque eu ajustei o potenciômetro até chegar a um ponto onde a corrente elétrica que vai passar nele é zero. Então, isso aqui sendo zero, a gente faz o quê? A gente cancela ele e vai sobrar somente a força eletromotriz dessa pilha, que é um valor que a gente já conhece, tá? Então, a força eletromotriz desse gerador é igual à resistência do ponto A até o ponto C, multiplicado por essa corrente elétrica que passa aqui. Certo? Mas até aí tudo bem. O ponto é que a gente quer determinar, quer saber quanto equivale a força eletromotriz de uma outra pilha, tá? Uma pilha que a gente não sabe quanto equivale essa força eletromotriz. Então, aqui nós já temos a nossa equação 1, e nós vamos pegar agora uma outra situação, agora de uma pilha, onde essa pilha a gente não conhece o valor da força eletromotriz. E tem aqui, ó, força eletromotriz X, tá bom? Nós não sabemos quanto é que ela vale. Então, o que acontece? Da mesma forma lá do outro, a gente vai pegar o potenciômetro e vamos regular ele até ele ter uma resistência onde a corrente elétrica, ao passar pelo galvanômetro, ele esteja medindo um total de zero. Não tem corrente elétrica aqui passando pelo galvanômetro. Então, não tem corrente elétrica em cima dessa pilha. Então, da mesma forma, a DDP do ponto A até esse ponto C, que é se chamar de C', é igual ao quê? É igual a resistência que temos aqui, do ponto A até o ponto C', multiplicado pela corrente elétrica que está passando aqui, que é o I. A DDP do ponto A até o ponto C' tem que ser a mesma DDP que passa aqui no gerador, do ponto M até o ponto N, como está aqui. Então, agora é só substituir os valores. No lugar de DDP do ponto A até o ponto C', nós colocamos a resistência do ponto A até o ponto C', multiplicado pela corrente elétrica I, que é essa corrente elétrica que vai passar aqui, igual a DDP do gerador, que é esse gerador aqui. A força eletromotriz dele é o EX, menos a resistência, multiplicado pela corrente elétrica IG. O que a gente vai fazer agora? A corrente elétrica IG é zero, então isso aqui vai ser cancelado. Vai sobrar isso aqui, ó. Aqui. Pronto. Cancelando ele aqui, vai sobrar isso aqui. A força eletromotriz X é igual à resistência do ponto A até o ponto C', multiplicado pela corrente elétrica I.
Isso aqui é a nossa segunda equação. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar essas duas equações e vamos relacionar ela. Ó, nós temos o nosso primeiro caso lá, que é da pilha que a gente já conhece, onde a força eletromotriz é igual à resistência do ponto A até o ponto C multiplicado pela corrente elétrica I. E nós temos o segundo caso, que acabei de apresentar para vocês, onde a força eletromotriz X é igual à resistência do ponto A até o ponto C' multiplicado pela corrente elétrica I. Então, eu posso pegar essas duas equações, ó, pegar a primeira e eu vou dividir pela segunda equação. Quando eu faço isso, você observa que a corrente elétrica I ela é a mesma. Por que ela é a mesma? Porque aqui, olha, esse gerador de cima, ele é o mesmo nos dois casos. Essa resistência aqui embaixo, todinha, ela é a mesma. Então, a corrente elétrica aí não muda. Eu posso pegar essa corrente elétrica aí aqui em cima e embaixo e posso cancelar eles. Quando eu cancelo, eu encontro que a força eletromotriz da pilha, que eu conheço o valor, dividido pela força eletromotriz que eu não conheço, é igual à resistência do ponto A até o ponto C, na primeira situação, dividido pela resistência do ponto A até o ponto C' da segunda situação. Então, bem aí nós temos aquela relação de força eletromotriz e resistência, tanto de uma pilha como do outra. Elas são diretamente proporcionais, tá? Então, essa relação que nós vamos estar aplicando para o potenciômetro de Poggendorf. Tudo bem até aí? Então é o seguinte, pessoal. Agora nós vamos passar para essa parte aqui, que é a correção de exercícios. E antes de passar para ela, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida aí para estar expondo, tá? A gente tirar antes de passar para essa parte de correção dos exercícios. Tem alguma dúvida aí? O pessoal que está assistindo pelo YouTube. A Nicole entrou aí. Bom dia, Nicole. O pessoal do Skype aqui. O Igor está dizendo que não. E aí, Denise, tem alguma dúvida? Alguma dúvida sobre essa parte aqui de lei de Kirchhoff? Certo. Muito bem. Assim, a lei de Kirchhoff, pessoal, inicialmente ela é uma parte que, quando a gente pega, ela não se torna assim tão fácil, né? Por causa da... Muitas vezes a gente passa lá pelo aquele assunto de resistores, geradores, aparelhos de medição elétrica, e a gente acaba não compreendendo direito, e quando chega em lei de Kirchhoff, pega aquela bomba. Lei de Kirchhoff ali acaba se tornando difícil, tá? Mas é tudo questão de análise, tudo questão de pegar e ir com calma, analisando componente a componente, tá? Você não vai utilizar só uma fórmula para resolver tudo, não tem como. Tem que ser parte por parte para poder ir resolvendo ali, simplificando aquela rede elétrica, certo? E no YouTube também está dizendo que não tem dúvida. Muito bem. Pois é o seguinte, pessoal. Como eu falei antes, né? Eu vou revisar aqui para vocês. No caso, como eu estou passando por essa parte aqui de correção do exercício, eu vou fazer a correção com vocês, mas depois eu vou fazer a edição aí no vídeo e vou estar tirando essa parte da correção do exercício e vou deixar somente a aula, tá bom? Então, o exercício ele vai estar publicado sim no YouTube, porém vai estar como privado. Eu vou deixar ele disponível somente após esse período, onde quando eu tiver fechado aí o período onde eu apliquei essa lista de exercícios, então ninguém vai estar mais me entregando, aí eu pego e disponibilizo o vídeo aí para todo mundo.